Olá, queridos alunos. Esta é a aula número 2 do capítulo 6, Construção de Gráficos. Nós vamos aprender nessa aula, utilizando planilhas eletrônicas, a construir os 4 gráficos que nós falamos na aula passada. Isto é, gráfico de linhas, colunas, barras e de setores. Nós faremos isso na própria Google Classroom, na sala de aula de vocês. Vocês verão que é muito fácil, muito simples. Aqui nós temos uma visão da como seria a sala de aula de vocês, de um trabalho postado para a construção do gráfico. Observe que essa é uma tarefa que tem que ser devolvida para o professor. Aqui do lado direito, nós temos aqui os seus trabalhos e você deverá adicioná-lo, ou seja, a planilha eletrônica vai ser adicionada aqui e depois você vai ter que enviar para o professor. Para facilitar o nosso estudo, eu simulei uma sala de aula. É a nossa sala de aula teste, como se fosse a sala de aula sua, que está a carinha do professor Cláudio. Então, vamos clicar aqui na sala de aula teste. Nós temos aqui um aluno. Observe que apareceu aqui já no mural a tarefa. Então, vamos direto nas atividades. Nas atividades tem lá, né, a primeira tarefa que você vai fazer. Observe que ela tem aqui uma data de entrega. Então, clicando nela, vem as orientações. Vamos clicar mais uma vez para ver a atividade. Então, aqui está a data da entrega da planilha do trabalho, dia 20 de abril, às 23h59. Então, está aqui o título, aí aqui vem a orientação. Construir 4 tabelas em uma planilha eletrônica e 4 gráficos, coluna, barra, setor, linha, correspondente a cada tabela. Observação: não esquecer de enviar para o professor após a conclusão da planilha. Isto é, aqui do lado direito, como nós falávamos, tem a criação da planilha. Depois de concluída, você terá que enviar essa planilha para o professor. Aqui eu estou simulando como se fosse você, aluno, tá? Criando, aí aqui aparece uma série de opções. Como nós falamos que é planilha, você vai clicar aqui, planilha. Ele vai gerar uma planilha aqui, mas ele não vai abrir a planilha. Observe que ele está gerando uma planilha. Pronto, gerou a planilha. Agora você clica nela para ela abrir. Pronto, aqui nós temos uma planilha. Tá? O nome dela já está aqui, né? Construção de gráficos, que é o próprio nome do trabalho. Nós vamos fazer aqui 4 exemplos, tá? Vocês depois, no livro, tem 2 exercícios que vocês deverão fazer aqui e 2 outros exercícios vocês criarão, como eu vou fazer agora. Então, a primeira planilha que eu vou fazer é a de colunas. Eu vou retratar aqui uma situação que é sobre time de futebol. Então, nós temos aqui os times de futebol. Vamos colocar aqui uma célula para os nomes. Times de futebol. E do outro, observe que eu tenho que aumentar aqui a largura da célula. Tá? Isso tudo futebol. Vamos corrigir aqui. Então, eu aumentei a largura da célula, simplesmente arrastando a setinha, para quem não sabe. E do outro lado, eu vou colocar aqui a preferência, né? Número de torcedores. Eu costumo realçar estas células para ficar mais apresentável. Então, se você quiser realçar as células, aqui ó, tem as bordas, que a gente pode marcar as bordas, observe, e também nós podemos colorir. Clica aqui no preenchimento. Eu gosto muito do amarelo, realça bem, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é alinhar o texto. Para alinhar o texto, a gente clica aqui, ó, centraliza, tá? Também podemos alinhar o texto centralizando ele na célula, que seria aqui, ó, centralizando ele no meio, olha lá, no meio. Pronto, centralizamos. Agora vamos colocar aqui os times de futebol. Então vamos lá, Botafogo,
Os times do Rio primeiro, né? Botafogo, depois o Flamengo, Fluminense e o Vasco. Vamos colocar os 4 grandes do Rio. Vamos colocar também de São Paulo, né? O Corinthians. Vamos colocar também o Palmeiras e mais um, o São Paulo. Certo? Vamos criar também as bordas aqui para destacar a planilha. E agora aqui a gente coloca os torcedores. Então, 4 torcedores do Botafogo, 8 do Flamengo, 5 do Fluminense, 7 do Vasco, o Corinthians 10, o Palmeiras 9, o São Paulo 3. Aqui estão os dados que a gente criou. Agora vem a parte importante, que é o gráfico de colunas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as 2 colunas da tabela. E aí nós vemos aqui, ó, onde tem inserir gráfico. Vamos clicar aqui e eu vou mudar, porque aqui está aparecendo um gráfico de linhas. Eu não quero gráfico de linha agora, eu quero gráfico de coluna. Então, eu venho aqui, clico aqui, ó, tipo de gráfico, e vou escolher aqui, ó, gráfico de colunas. Pronto. Aí está o meu gráfico, ele já criou aqui. Eu vou chegar para cá um pouquinho, vou diminuir um pouquinho a tela, porque ficou meio grande. Observe, já tem título, torcedores versus times de futebol. Aqui no eixo vertical estão os torcedores, no eixo horizontal estão os clubes de futebol. Só que eu gostaria de melhorar o título, né? Clicando nele, e aí nós podemos editar o título, ao invés de vir a palavra versus, podemos colocar um X. Também nós podemos mudar a cor do título. Eu quero o título em vermelho. Não gostei do vermelho. Eu vou colocar um azul escuro, um azul bem escuro, mais ou menos. Ou então vou colocar um verde. Aí você escolhe a cor, né, que for do seu agrado. Pode ser um verde mais escuro, pode ser um vinho, um vermelhão. Aí você escolhe a cor. Você pode também colocar negrito no título. E uma outra coisa muito importante que eu gosto de fazer é o alinhamento. Eu gosto sempre de colocar no centro o título. Pronto. Poderia mudar também as cores das colunas. Uma coluna de cada cor, mas isso vai dar trabalho. Então, por hora, pode deixar assim mesmo, que está muito bom. Então, tá aí. Nossa primeira tabela, que é de time de futebol, de número de torcedores, e o nosso gráfico de colunas. Agora a gente vai descer um pouquinho a planilha para a gente gerar outra tabela. Observe que ela continua aqui, porque você vai salvar isso e vai enviar para mim. Nós só descemos um pouquinho a planilha para criar uma outra tabela. A próxima é gráfico de barras. Nós vamos criar aqui uma situação que é média da turma em relação às matérias. Então, vamos pegar aqui matérias, que é uma coluna, e a outra coluna, média da turma. Podemos aumentar aqui a largura da célula para facilitar. E aí, para realçar, podemos marcar. Eu gosto sempre do amarelo, mas podemos usar outra cor. Pode ser um azul também. E vamos colocar aqui algumas matérias, né? Por exemplo, português. Depois pode ser história. Matemática não pode faltar. Podemos colocar aqui geografia, inglês. Colocar mais uma. Educação física. Pronto. Na outra parte, vamos colocar aqui a média, né? Considerando de 0 a 100. Então, a média final do bimestre, vamos colocar português, 75. Para história, como o pessoal é bom em história, vamos colocar 85. Matéria, botei aqui, é matemática, né? Não é matéria. Em matemática, que a galera é mais ou menos, vamos colocar aqui uma média de 70. Geografia, a média da turma, a geografia o pessoal é bom. Vamos colocar aqui também um 87. Inglês a galera é muito boa em inglês, 95.
E educação física, 100. Não podia ser diferente. Então, aí está a tabela agora. Podemos até fazer a mesma coisa que fizemos, colocando grade. Fica melhor, mais apresentável. A gente vai agora construir o gráfico de barras. Clicando aqui em gráficos, ele já fez o gráfico de coluna, mas não é esse. Nós não queremos esse. Vamos subir aqui com o mouse. Está marcando o gráfico de coluna, nós queremos gráfico de barra. Exatamente esse. Também podemos configurar o título, como fizemos. E aí, dando 2 cliques, eu não gosto de colocar verso, eu prefiro colocar o X. Podemos fazer a mesma coisa, que é alterar a cor. E aí vamos colocar aqui um verde escuro. Podemos colocar um verde escuro, negrito. Vamos centralizar o título. Pronto, já está aceitável. Então aqui temos o gráfico de barras. Vamos diminuir ele um pouquinho, mostrando o rendimento da turma nas matérias. O próximo gráfico é o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza. Vamos aqui também fazer uma simulação. Alimentos que vocês consomem na cantina da escola, alimentos e a preferência dos alunos. Então vamos colocar aqui número de alunos que preferem certos alimentos. Os alimentos que nós podemos listar, eu até colei aqui alguns: hambúrguer, uma batata frita, salgado e aquele que todo mundo gosta também, pão de queijo. Então, no universo de alunos de uma sala de aula de 30, ainda faltou uma outra coisa, a própria pizza. Muita gente come pizza no recreio. Então vamos lá. O hambúrguer, uma média de 5 pessoas, universo de 30, batata frita umas 4, salgado consome bem 6, o pão de queijo é o campeão de vendas e a pizza não fica atrás. Correto? Então vamos fazer aqui a grade para realçar a tabela. Também vamos pintar os títulos. Vamos colocar agora um vermelho, esse vermelho ficou muito escuro. Vamos colocar aqui uma cor mais rosadinha. Ainda está meio escuro, vamos modificar aqui. Estou fazendo assim porque vocês podem escolher. Eu não vou determinar a cor, vocês podem fazer a preferência que vocês quiserem. Podem alinhar conforme eu falei, aí para alinhar você tem que vir aqui, ó, centralizar. Agora é o gráfico de pizza. Então vamos marcar aqui as 2 colunas e vamos construir o gráfico. Gráfico de pizza. Vamos subir aqui, vou mudar aqui barra para pizza. Aqui está o gráfico de pizza. Podemos mudar o título, porque aqui ele não colocou o título de acordo, né? A gente tem que modificar o título. Então, preferência de alimentos dos alunos no recreio. Preferência dos alimentos no recreio. Pronto. Pode ser esse o título. Vamos marcar com negrito, modificar a cor, porque essa cor aí não me agrada muito. Mas vocês podem colocar a cor que quiser. Também não gostei dessa não. Eu gosto de cor mais escura, mas essa também não ficou muito boa. Vamos pegar aqui um azul mesmo. Vamos centralizar o título. Observe que o gráfico de pizza traz a informação importante, que é as porcentagens. Ele já calculou as porcentagens. Se fosse para calcular o ângulo central, aí a gente usa a regrinha de 3, conforme a gente já pediu. Mas aqui no gráfico, pela planilha eletrônica, isso não é importante. Seria importante se fosse para fazer o gráfico manualmente. Correto? Muito bem. E o último gráfico, primeiro nós vamos construir uma tabela. Nós vamos fazer uma simulação aqui da conta de luz, energia, o consumo de energia que é gasto numa casa, certo? Então nós vamos pegar aqui uma coluna, o mês, e na outra coluna o consumo. A unidade dele é quilowatt-hora, que é a forma que é medida a energia da nossa casa.
Aqui nós vamos aumentar a coluna só para o texto ficar de acordo com a tabela. Vamos colocar aqui os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vamos pegar os 6 primeiros meses de consumo. Vamos aqui fazer uma simulação com consumo de energia. Em janeiro, como é férias, a gente passeia, o consumo ficou em 150 kW. E em fevereiro, o consumo aumentou um pouquinho, mas também teve carnaval, passeio, 200. Em março, já começamos no final de março, devido à questão do coronavírus, a ficar em casa, o consumo já aumentou mais. Em abril, o consumo foi lá para as alturas, porque está todo mundo em casa. Maio também o consumo até aumentou. E junho o consumo foi maior ainda, porque esfriou e aí o consumo de energia, o chuveiro elétrico, né, muito maior. Então aí está a tabela. Vamos só melhorar a configuração dela. Vamos colocar a grade. Também podemos centralizar os meses. Podemos centralizar tudo até, né? Para ficar melhor. Vamos realçar aqui os títulos. Vamos colocar aqui um azul bem clarinho. Não é tão claro assim. Vamos melhorar. Pode deixar assim, mas fica a critério de cada um. Pronto, um azul mais claro. E aí esse vai ser o gráfico de linhas. Geralmente o gráfico de linhas é uma coisa temporal. Então nós vamos marcar aqui as 2 colunas e vamos lá em gráfico. Vamos mudar aqui para gráfico de linha. Gráfico de linha. Vamos também mudar aqui o título, mudar a cor, botar uma cor mais escura, um verde mais escuro, um negrito. Vamos centralizar o título. E pronto, aí concluímos o nosso gráfico, o consumo de energia por mês. Observe que nesse gráfico nós temos aqui os meses no eixo horizontal e o consumo de energia de quilowatts, que é o eixo vertical. Certo, gente? Aí nós concluímos, observe, nós temos aqui 1, 2, 3, os 4 gráficos, e ao lado de cada gráfico está a sua respectiva tabela. Ok? Você não precisa salvar, porque ele salva automaticamente. Claro que você vai estar conectado à internet para fazer esse trabalho. Ele já salva automaticamente. Você vai fechar a planilha, vai voltar na sala de aula e vai entregar, uma vez que você criou a sua planilha. Se você quiser clicar nela de novo, refazer alguma coisa, você pode clicar que ela vai abrir. Observe que ela vai abrir aqui, ó. Ela está abrindo. Vamos aguardar mais um pouquinho para gerar os gráficos. Processão dos gráficos. Vamos. Pronto. Nós temos cada tabela com seu respectivo gráfico construído. Então não precisa salvar nada, basta só fechar que ele salva automaticamente. Correto? Então você conferiu, viu que está tudo certinho. Agora você vai entregar para o professor. Não pode esquecer de clicar aqui. Entregar o trabalho. Confere, está carregando, pronto. Se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa que você tenha esquecido, você pode utilizar aqui e fazer o comentário do professor. Tá? O professor vai receber o seu trabalho e provavelmente, se ele estiver valendo nota, ele vai atribuir a nota, ou então ele vai entregar, vai simplesmente fazer alguns comentários e fim de papo. Ok? No livro tem 2 exercícios. Vocês vão construir o exercício 2 e o 3, que está no livro, vocês vão fazer aqui, seguindo as orientações do livro, só que vocês vão construir aqui na planilha eletrônica e vão depois, de acordo com a criatividade de vocês, fazer mais 2 gráficos que o exercício não pede, que é o de barra e que é o de linhas. Aí vocês vão criar 2 tabelas para cada um desses outros exercícios e construir. Enfim, vocês farão 4 tabelas com seus respectivos gráficos, de cada tipo, coluna, barra, setor e linha. Ok?
a gente vai postar essa aula e eu vou dar essas orientações para vocês fazerem isso. Não esqueça de que isso será uma atividade, portanto, ela requer a devolução da planilha. Um abraço para vocês e até a próxima aula.